Que a graça e a paz de Cristo seja com vocês, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos novamente. Fui pastor aqui de 2015 até agosto de 2021. Então, foram 6 anos e meio. Como foi falado, nem a minha esposa nem a minha filha puderam vir. A gente está tem quase uma fazenda lá em casa. Então, tem um galo, 4 galinhas e 2 coelhos. E um dos coelhos, justamente essa semana, está doente lá, Então, minha esposa que está cuidando dele lá, dando medicamento, injetando, fazendo aspiração toda madrugada para ver se melhora, E aí, também, nossa filha volta às aulas na segunda-feira, E a distância é um pouquinho grande, São 4 horas e meia de viagem, sem parar, até lá. Então, por conta dessas coisas todas, acabou ficando inviável, mas ela mandou um beijo, Minha esposa mandou um beijo para vocês, para toda a igreja. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Quando eu saí daqui, fui para Angatuba, fiquei um pouco mais de 3 anos lá, até o final do ano passado. Angatuba é uma cidade pequena ali, também, perto de Itapetininga. E aí, esse ano, eu fui para Itapeva. Estou como pastor auxiliar na central de Itapeva. E a gente tem um instituto lá, que é o Instituto Bíblico de Itapeva. Então, eu sou professor lá e sou diretor também lá. Então, o Instituto preparando obreiros, mas também a gente tem considerado a questão de preparar jovens que queiram servir na igreja, mesmo que não seja no ministério, seja num grupo pequeno, porque a gente percebe essa necessidade às vezes, pastor? Imagina. Mas eu sei, o pessoal, eu estou vendo que está na galeria lá, mas às vezes o pessoal... sai o pastor de férias, quem que vai chamar, tem que correr atrás de um monte de gente, ou então tem um ministério novo, quem que vai colocar no ministério, E aí os jovens, estando preparados, podem servir também na igreja. Eu vou trazer uma adaptação de uma aula, até que eu dei essa semana lá, mas que eu acho que é sempre pertinente a nós, O tema vai ser vivendo na presença de Deus, ou vivendo diante de Deus, como eu tinha passado antes. Vamos orar, meus irmãos, daí nós começamos a nossa aula. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelos presbíteros, porque são o seu dia hoje. Agradeço tanto pelos presbíteros aqui em Rancharia, quanto também lá em Itapeva, que têm zelosamente servido ao Senhor. Que o Senhor continue a abençoá-los e usá-los, Senhor, dando sempre sabedoria e direção e coragem, para realizar essa obra. Senhor Deus bendito, nós também pedimos que o Senhor venha e fale conosco nesse momento, que nós possamos viver de fato conscientes da Tua presença, Senhor, e que isso molde a nossa maneira de viver. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu vou começar citando 2 autores que não são cristãos, mas só para a gente perceber a dimensão da importância, do tema, Em 2014, o Mário Sérgio Cortella, e o Clóvis de Barros Filho, os 2 são filósofos, professores de universidade, eles lançaram um livro chamado Ética e Vergonha na Cara. E, segundo eles, a ética brasileira é moldada por 2 princípios. O primeiro princípio é o da ética da conveniência. O que é isso? Se o resultado for bom, então é certo. Se o resultado for ruim, é errado. Só que é bom para mim e ruim para mim. Então, se eu faço uma coisa que é ruim para o outro, mas para mim dá tudo certo, isso daí pode ser conveniente, E quanto a política brasileira, às vezes, não é desse jeito, O quanto dos funcionários, às vezes, de uma empresa, não mesmo do patrão da empresa, as coisas não são desse jeito, Então, se a corrupção não for trazer tanto problema assim, se ninguém for ficar sabendo, está tudo bem, Isso leva ao outro princípio da ética que, segundo eles, o brasileiro tem, que é a ética da aparência. Se eu for pego, então eu provavelmente não vou fazer isso. Agora, se eu consigo fazer sem ser pego, aí as coisas ficam mais tranquilas, E muito é feito dessa forma, A gente também poderia acrescentar um terceiro princípio, que as pessoas têm, que é da felicidade, Se isso for me fazer feliz, então isso é certo. Vou seguir o meu coração, E aí a gente vê, então, uma dificuldade das pessoas de considerarem que isso, na verdade, não são princípios éticos.
né? Porque você leva muitas vezes a transgredir mesmo a lei dos homens e quanto mais a lei do Senhor, né? Então, a ideia de viver na presença de Deus vai justamente contra essas duas maneiras de viver que foram colocadas aqui, tanto da conveniência quanto da aparência. Por quê? Porque Deus está sempre diante de nós, e Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos. Então, não dá para você fazer de conta que você não vai ser pego por alguém, né? Porque Deus mesmo vai pegar. E não tem como você avaliar só os resultados e dizer que isso é certo ou errado, porque você tem um Deus que avalia o seu coração também. Mas a gente vai tratar de alguns textos, então, né? E os irmãos fiquem à vontade, então, para fazer perguntas e também fazer comentários, ok? Vamos abrir em Salmo 139, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139, 1 a 13. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele continua aqui, mas a gente já consegue ter a noção, né? Então veja, a gente está sempre na presença de Deus, né? E eu vou começar aqui olhando para os versículos 7 em diante, né? Ele fala, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu for mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ou seja, ele vai poeticamente trazendo opostos aqui para a gente perceber, né, que Deus está em todo lugar, né? Então, como um israelita, né, ele olha para o lado da alvorada, né, que é o leste, né, e fala, se eu tomo as asas da alvorada, ou me detenho nos confins dos mares, né? Os mares ficavam ao oeste, né, da região de Israel. Então, você tem, em todo lugar, Deus está conosco. Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos, Ele conhece o nosso interior também. Ele fala que Ele sonda e conhece, e de longe penetra os nossos pensamentos. E nem a palavra não chegou à língua, a gente talvez nem sabe o que falar, né? Quantas vezes a gente começa a falar sobre qualquer coisa, a gente até se surpreende às vezes, né, numa briga, numa discussão, né, do jeito que a gente fala, da palavra que a gente solta lá na discussão, né, que é impensado muitas vezes, mas Deus já conhece tudo, Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, todos nós estamos diante do Senhor, por assim dizer, desnudos, né? Deus conhece-nos completamente. E aí, ele fala até no 23, né, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? Veja, esse é o tipo de oração do tipo assim, olha, eu tenho esse pecado, né? Mas talvez o Senhor consiga sondar e ver que tem alguma coisa a mais aí, né? O Salmo 19 ele fala, né, que ele pede para que Deus perdoe ele dos pecados da ignorância dele. E de fato, quando você vê a lei de Moisés, lá em Levítico, havia um sacrifício para os pecados por ignorância também. Então, Deus conhece até aquelas coisas em nós que nós não conhecemos. E nós vivemos, então,
presentes diante de Deus. Isso nos deveria levar a entender que nós estamos o tempo todo como alguém que está devendo prestar contas diante de Deus, daquilo que faz, daquilo que é. Isso é diferente da visão que o mundo tem, né? Eu lembro de um livro, né, que meu pai tinha, né, e que era um livro do Paulo Coelho, né, chamado Maktub. Né? Maktub é uma expressão árabe que quer dizer está escrito, né? E ele era um livro pequeno, cada página tinha uma pequena história com fundo moral. E numa dessas histórias, um monge vai até o seu mestre, né, e fala, né, sobre a dificuldade dele, né, e das coisas que ele carrega dentro de si, os pensamentos, os sentimentos. O mestre fala: não, fique tranquilo, desde que isso não vire palavras ou ações, não tem problema nenhum, né? O que está no interior não tem problema nenhum. Mas a visão de Deus é justamente o contrário disso. Porque aquilo que vem do nosso coração vem do pecado. Então, se vocês quiserem abrir comigo lá, Mateus capítulo 6, a gente vai ver que aquilo que está no nosso interior, ele tem grande importância aos olhos de Deus. Mateus capítulo 6. Vamos ler inicialmente os versículos 1 a 4, que dizem assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja, o versículo 1 já traz aqui para nós a direção, né? Guarda de fazer a sua justiça com o fim de serem vistos pelas pessoas, né? E ele nos chama a fazer as coisas em secreto, ou seja, as coisas apenas aos olhos de Deus. Agora, curiosamente também, né, ele vai seguindo aqui, né, e ele traz, nos versículos 6 em diante, também a mesma ideia, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que estás em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Né? Então, ele traz aqui para nós, né, que mesmo diante de Deus, a gente deveria pensar nas nossas motivações. Deus conhece o nosso coração. Então, as nossas motivações são importantes para Deus. Nós estamos diante de Deus como alguém que Ele conhece o nosso coração. E quantas das vezes nós fazemos coisas, né, pensando se as pessoas vão ver ou não, ou se as pessoas vão elogiar ou não, né? Vai fazer uma comida lá, né? Mas fulano nem elogiou, né, aquilo que eu fiz, né? Aí a gente fez para agradar a pessoa ou para receber um elogio dela, né? Se fulano não agradecer, se fulano não elogiar, vai ser bom mesmo assim, se ele abrir um sorriso lá e comer bem, né? É assim que as mães geralmente fazem com os filhos, né? O filho está comendo bem, né? Então ele gostou, né? Então tá bom, né? Ou às vezes a gente faz alguma coisa na igreja. Irmãos, eu lembro de uma situação, né, de um ponto de pregação que eu participei, né, e apareceu uma pessoa, e tinha um gasofilaço que era de madeira embaixo, assim, né, e a gente estava orando, né, e a gente cantando a música durante a entrega da oferta, né, e daí você ou fica olhando para a música lá, né, ou você fica de olho fechado para não ver quem está entregando, né. Mas, de repente, eu comecei a ouvir um barulho de moeda que não acabava mais, irmãos. A pessoa acho que devia ter trocado tudo mais de 10 centavos e foi jogando ali, sabe? E aí não tem como você pensar que a pessoa está fazendo aquilo por Deus, assim, né? Porque aquilo lá, ela quebrou o cofrinho dela lá e jogou todo o cofrinho dela, né? E aquilo fez uma barulheira, acho que deu uns 10 segundos de barulho, assim, sem parar. E às vezes a gente tem que pensar, né? Será que de fato nós temos feito as coisas para agradar a Deus ou para ser visto pelas pessoas? Às vezes a gente tem esse problema na igreja, né? A gente nem conhece às vezes. A gente vai servindo, de repente outra pessoa chega a eleição para oficial da igreja,
Ou vai se convidar alguém para fazer parte de um ministério, e aí convida outra pessoa e não a gente. E daí, como é que a gente fica? A gente fica magoado, a gente fica frustrado, chateado? Ou a gente, de fato, fica feliz pela pessoa? Então, a gente não dá tanta importância, assim, continua fazendo o que a gente está fazendo, porque a gente sabe que é para Deus. E a mesma coisa em relação a Deus aqui, ele fala de não usar de vãs repetições. Por que a gente usaria de vãs repetições, né, com relação a Deus? Talvez porque a gente acha que a gente possa impressionar a Deus. Eu vou fazer tantas coisas aqui para impressionar a Deus, e Deus, então, Ele agir em meu favor, porque se eu não impressionar a Deus, talvez Ele não se importe comigo de fato. Né? E o versículo 8 vai na direção contrária: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Mas a gente pode pensar, será que a gente vai, né, vir nessa reunião de oração dessa semana, né? Ou se você estava em outra igreja, né, ia numa campanha, né? Você faz isso porque você quer agradar a Deus, ou porque você espera algo de Deus? Né? Fico lembrando, né, quando a gente foi lá em Israel, né, perguntou lá no ônibus, onde que vai ser o ponto principal da viagem, né? Aí a maioria falava que era o Monte Sinai, né? Depois caiu a ficha para mim. É porque o pessoal entendia que o Monte Sinai era um sacrifício que eles fariam, que é um lugar especial, em que Deus ouviria a oração deles depois daquele sacrifício, subir o monte. É a coisa que eles talvez achassem que não fosse acontecer se orasse daqui na igreja, por exemplo, ou no quarto fechado ali. Então Deus conhece o nosso coração. E se Deus conhece o nosso coração, como é que você acha que Ele tem visto o seu coração? Como é que você acha que Ele tem visto as suas motivações? A gente pode fazer coisas certas pelas motivações erradas, meus irmãos. A gente pode pregar o Evangelho não porque a gente de fato quer que as pessoas creiam em Cristo, sejam livres da condenação eterna e adorem a Deus, mas que elas façam parte da nossa igreja. A gente tem um plano de encher a nossa igreja e falar, nossa, nós temos uma igreja cheia. A gente pode fazer caridade a alguém para que o nosso nome seja bem visto na praça. Então, como que Deus tem avaliado as suas motivações? Aquilo que você tem feito? Porque nada foge aos olhos de Deus. Né? Quando Jesus cura o paralítico, né, levado ali, né, e ele fala, né, o paralítico primeiro, os seus pecados são perdoados, ele conhece o pensamento dos fariseus, que está achando que ele está blasfemando. Quando ele fala que Sara vai ter um filho, né, ela está escondida lá, ela dá risada. E aí fala, mas você riu? Ela fala, não, não ri. Como é que ela tem coragem de negar na cara dele? Porque ela acha que ele é um simples homem, que não conhece o coração dela, aquilo que ela fez. Então, Deus conhece a nossa vida toda. E isso deve nos levar a duas atitudes básicas aqui que a gente poderia pensar aqui, né? A primeira atitude básica, meus irmãos, é do temor diante de Deus. E o temor nasce da consciência de nós vivermos diante de Deus. É isso que John Frame, né, um teólogo, diz. Né? E isso está ligado inicialmente à capacidade, poder de Deus. Jesus mesmo fala, né, olha, não temam os homens que podem matar o seu corpo, mas temam a Deus, que pode fazer perecer a sua alma como o seu corpo também no inferno. Né? Então, o Michael Reeves, né, que é um outro teólogo, ele diz que a gente às vezes é tomado de vários medos na nossa vida, porque a gente não tem um medo maior, mas um medo que seja saudável. Então, imagina o seguinte, né? Você está andando por uma rua, né? E você vê lá um sujeito que você acha que o cara vai te roubar, né? E você fica com medo dele. Só que aí você vira para a próxima rua, né? E tem 3 pitbulls ali. Né? Para que lado você vai? Não dá mais para voltar atrás. Para que lado você vai? Na direção do bandido ou na direção dos 3 pitbulls? A sua resposta provavelmente motivada é o seguinte: eu tenho menos medo de virar numa rua do que na outra. E se a gente temesse, de fato, aquilo que deveria ser nosso principal temor, talvez a gente não temesse outras coisas. Né? E é o que Jesus fala, não temam os homens, mas temam mais a Deus. E por causa de Deus, às vezes a gente tem que desafiar aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas fazem.
E o temor a Deus leva a um caminho superior. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos mostra como que é um viver sábio. Mas em que consiste, né, esse temor do Senhor, né? Provérbios, capítulo 8, versículo 13, traz uma pequena descrição do que seria esse temor, em termos práticos, né? Provérbios 8, 13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então veja, inicialmente aqui a gente já pode descrever o seguinte, né? O temor do Senhor não quer dizer você ter medo da condenação de Deus, mas é o medo de você desagradar a Deus, de você ir contra os mandamentos dele. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas veja, o temor do Senhor, num sentido prático, é de você se afastar do mal, é de você se afastar do pecado, inicialmente, e você ir na direção dos mandamentos de Deus. Isso também aparece lá, né, em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, que diz, deixa eu ver se consigo abrir rápido aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14, que diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Né? Então, temer a Deus, por um lado, é se afastar do mal, mas, por outro lado, é obedecer os mandamentos de Deus. Só que ele fala aqui, né, e a tradução nossa é para ficar mais inteligível aqui, né, em Eclesiastes 12, 13, mas no original seria assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o todo do homem. Né? É uma expressão estranha para a gente, né? Por isso que ele colocou o dever aqui. Né? Mas um teólogo diz que isso é a essência da nossa vida. O que é a essência de uma boa vida? O que é a essência de um bom dia? É se você naquele dia temeu a Deus e guardou os seus mandamentos. E por que isso? Porque Deus vai avaliar cada pequena coisa. Nosso Deus é um Deus que retribui um copo de água fria que é dado a alguém porque é profeta. Nosso Deus é um Deus que vê aquele que estende a mão ao seu próximo. Nosso Deus é um Deus que pede contas até das palavras inúteis que nós falamos. Né? E Ele é um Deus que avalia todas as coisas. E tudo tem importância diante dEle. Mas esse temor a Deus, ele é de fato o que dá o início à vida ética e de fato também à vida de sabedoria, porque aqueles que não temem a Deus, eles vivem no pecado. O Salmo 53, 1 diz, né, eles dizem, o ímpio diz na sua boca, não há Deus. Ele diz no seu coração, não há Deus. E aí a sua vida é uma vida de pecado. E há pessoas que tentam se afastar da presença de Deus. E a sua vida é uma vida de pecado. Quando Caim matou Abel, diz o texto, né, que Deus havia dito que protegeria Caim contra alguém que tentasse matá-lo, né, que Deus o vingaria, né, colocou uma marca nele para que ninguém o matasse. Qual que foi a reação de Caim? Confiar em Deus e se arrepender, né, viver uma vida de arrependimento? Não, o texto diz que Caim saiu da presença do Senhor. Mas se Deus está em todo lugar, como é que ele saiu da presença do Senhor? Quer dizer que ele não quis se colocar debaixo do cuidado de Deus e não quis viver dependendo de Deus. E, de fato, por isso, talvez, ele faz a primeira cidade, né? E dá o nome dessa cidade de Enoque, o nome do filho dele. Não é uma cidade para glorificar a Deus, é uma cidade para ele se proteger ali dentro, para entrar ali só quem ele quiser, né? E assim está bem protegido ali. E a gente é chamado, então, né, a buscar, de fato, viver na presença de Deus. Isso faz parte do temor que nós temos a Deus. Agora, o temor, talvez para você nesse momento esteja parecendo uma coisa muito pesada ainda, mas ele é o chamado de um pai amoroso. Né? Pense no seguinte, né? Num certo sentido, quando você tem um pai ou uma mãe que são amorosos, mas que são exigentes num sentido saudável, eles são pessoas que a gente teme desagradar. Porque a gente sabe que o quão eles são preciosos para nós. Às vezes você pensa assim, né? O Cortella mesmo fala isso num vídeo dele, né? Ele fala de um corredor, né? Acho que não sei se era uma maratona, qual que era a competição, e o brasileiro estava em segundo lugar.
né, e estava acabando a maratona, estava ali nos últimos metros ali, por assim dizer. E o competidor da frente, ele cai no chão. E aí o brasileiro está livre para ganhar a prova. O que o brasileiro fez? Ele parou, abaixou, levantou o corredor. Os dois foram correndo e o cara continuou na frente. Aí o jornalista perguntou, mas por que você fez isso? Por que você não ganhou a prova? Né? Aí o corredor falou assim, o que eu falaria para minha mãe se ela soubesse que eu fiz isso? A mãe dele já era adulta, a mãe dele ia fazer o quê? Dar umas palmadas nele? Ia cortar a mesada dele? Não, mas a vergonha de saber que ele agiu contra um padrão que alguém que ele amava tinha. E o temor a Deus, na verdade, para nós que estamos em Cristo agora é isso, porque nós não temos mais medo de ser condenados. Mesmo que venha a disciplina de Deus e seja desconfortável, Hebreus 12 diz que a disciplina é um ato de um pai amoroso. Se você é cristão e não é disciplinado, você, na verdade, é cristão só em nome. Você não tem um relacionamento de fato com Deus. Então, Deus ele nos traz para isso, para esse temor, como um ato de um pai que quer guiar os seus filhos num bom caminho. E é isso que Jeremias 32, eu convido você a abrir comigo, né? Jeremias 32, 38 a 41, traz para nós. Ele diz assim, eles serão o meu povo. Jeremias 32, 38 até o 41. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então Deus diz que Ele vai ser o Deus pessoal desse povo, vai ter uma aliança com eles, e vai dar um coração só, um caminho só, para que temam a Deus todos os dias. Mas qual é a finalidade desse temer a Deus? É o que Ele fala no final do 39, para o seu bem e o bem de seus filhos. Se eles me temerem, então eu vou, como parte da aliança que eu fiz através de Moisés, poder abençoá-los. O desejo de Deus é abençoá-los. Só que Deus não vai transgredir a aliança que Ele mesmo fez. E nem seria justo fazer isso, porque a sua aliança foi dada com leis justas e sábias. Permitir que o povo seguisse por um outro caminho era permitir que o povo seguisse por um caminho que traria tanto a maldição de Deus no sentido de correspondência à sua lei, quanto também um caminho que faz mal para eles. Quando nós temos filhos pequenos, eles, na verdade, não têm escolha, porque a gente não vai deixar eles escolher certas coisas que vão fazer mal para eles. Mas quando eles começam a ficar maiores, e ter a própria vida, aí eles começam a sofrer as consequências das suas próprias escolhas. E aí alguns caem em si. Falam, poxa, antes meu pai proibia eu de fazer isso, eu achava que ele era chato, mas agora eu estou vendo que realmente não dá certo fazer desse jeito. E faz mal, traz problemas, traz dificuldades. E será que nós temos de fato buscado agradar a Deus? Será que nós temos um temor saudável de desagradar a Deus, de desagradar aquele que deu a vida do seu Filho na cruz por nós? Deus sabia de todos os seus pecados, e mesmo assim, antes de te criar, Ele sabia de tudo. Ele resolveu te criar, resolveu dar o seu Filho na cruz por você, ser paciente com você, te dar trabalho, te dar saúde, te dar uma família, te dar pessoas que cuidassem, que vocês estivessem ao seu lado, te dar a oportunidade de estudar, de fazer várias coisas. E a gente trataria a vontade de Deus, a alegria de Deus em relação a nós como uma coisa qualquer, que a gente pode desagradá-lo sem problema nenhum? Que tipo de amor nós podemos ter em relação a Deus se nós não temos esse temor de desagradar o coração de Deus, de entristecer o Espírito, como Paulo diz em uma das suas cartas?
Eu confesso, meus irmãos, que às vezes eu preciso ser relembrado desse temor. Não por coisas que são pecaminosas em si, mas às vezes por coisas que eu vou dedicando que não são pecaminosas, mas que vão tomando tempo de outras coisas que seriam importantes. Né? De me voltar à palavra de Deus como eu deveria me voltar, de dedicar meu tempo, meu dinheiro a outras coisas que poderiam servir mais ao reino de Deus. E daí, até dando essa aula, né, esses dias atrás, e preparando ela, o Espírito Santo foi falando no meu coração, de uma coisa que não era pecado, mas era um divertimento inocente, mas que estava tomando, às vezes, o tempo que eu tinha lá para dedicar a outras coisas. Então, eu comecei a pensar, será que de fato eu estou preocupado, né, pelo menos em toda a minha vida, né, em parte da vida sim, mas em toda a minha vida eu estou preocupado de fato em viver de uma maneira que agrade a Deus? Ou estou como se Deus estivesse ali presente, né, mas eu não estou presente com Deus, né? Sabe quando você vai estar com outra pessoa, na sua casa, né, ou na cozinha, né, ou vai no restaurante, né, e daí você pega o seu celular e você está do lado da pessoa, mas a pessoa tem que falar umas 5 vezes com você para chamar a sua atenção e você prestar atenção nela. Será que nós de fato estamos presentes, estamos diante de Deus na nossa vida como um todo? Né, porque esse Deus quer nos chamar ao seu amor, né, e nos chamar a amá-lo. Deuteronômio capítulo 6, ele diz que ele vai dar os mandamentos para que nos temam, mas qual é o mandamento que aparece lá? É amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então nós somos chamados, nós entendemos que a nossa vida deve ser assim por estarmos na presença de Deus. Mas uma outra coisa que a gente pode trazer aqui sobre andar na presença de Deus está lá em Gênesis, capítulo 17. Que é justamente dessa vida prática de nós intencionalmente andarmos de todo o nosso coração na presença do Senhor. Diz assim, Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Né? Então, ele vai fazer uma aliança com Abrão. A parte de Deus já foi dada várias vezes, ele vai fazer dele uma grande nação, vai dar ali um grande nome, né? E vai dar uma terra prometida para ele, mas qual deveria ser a parte de Abraão? Né? A parte de Abraão deveria ser andar na presença de Deus e ser perfeito. A palavra perfeito aqui quer dizer uma pessoa que ela está totalmente ali numa única direção, né? É como se você pegasse, vamos supor ali, né? Você vai comprar suco, né? Você tem 2 opções, né? Geralmente, né? Ou você tem aquele néctar, né? Que é 30% de suco, o resto é água, açúcar, né? Suco de maçã, outras coisas. E você tem um suco integral. Dentro daquele recipiente só tem o suco, né? Íntegro seria essa ideia, de que tudo que há seja apenas uma única direção, né? Então, andar na presença de Deus e ter um coração íntegro, né, é essa ideia de que cada passo é feito pensando em Deus, cada escolha é feita pensando em Deus, cada atitude é feita pensando em Deus, crendo nas suas promessas, observando os seus mandamentos, né, e confiando no cuidado de Deus. E será que nós podemos dizer que a gente tem feito isso, né? Se você fosse avaliar o seu dia de ontem, os seus últimos dias, será que tudo que você fez, tudo que você escolheu, foi de fato pensando em Deus? Né? Às vezes a gente que é homem, né, fala, não, vou fazer tal coisa, a gente pensa assim, não, mas o que a mulher vai falar, né? Ou então, às vezes um filho em relação ao pai, né, mas eu vou fazer tal coisa, né, agora que eu cheguei em casa nesse horário, o que meus pais vão dizer, né? Mas será que a gente pensa no que Deus vai dizer? O que Deus vai dizer sobre isso? Né? E aí a gente é chamado a ter essa posição de uma vida que seja pautada segundo a vontade de Deus. Que todo o nosso caminhar seja para agradar a Deus. E de fato a gente vê que os personagens da Escritura, eles procuraram isso.
Jacó mesmo fala, né, que ele tem andado na presença de Deus. Isaac fala sobre o Deus com quem o seu pai Abraão andou, né? E qual que seria a marca, então, né, que ele deveria carregar, que simbolizaria essa vida? Era a circuncisão, né? Ele diz aqui, né, versículo 10, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então a circuncisão representava essa vida dedicada a Deus, né? E o próprio Deus, ele diz lá em Deuteronômio 30, versículo 6, que ele promete fazer essa circuncisão no coração deles para que eles andem com Deus. Ele diz, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, para que vivas. Então, Deus iria circuncidar o coração deles. Jeremias capítulo 4, versículo 4, ele diz, circuncidem o seu coração, né? A ideia da marca externa era um símbolo de uma vida interior que era vivida na dedicação a Deus. E quando eles fizessem isso, eles estariam agradando a Deus, mas quando eles não fizessem isso, eles estariam indo contra a vontade de Deus. Então, é nesse sentido que Caim saiu da presença de Deus. Deus havia feito promessas de que protegeria Caim. E o que ele fez? Ele falou, eu não confio nisso. Eu vou garantir a minha própria segurança, eu vou fazer aqui uma cidade com muros para mim, para que eu habitando ali eu fique seguro, porque eu não confio nos outros. Às vezes é sábio não confiar nos outros, né? Mas tem momentos que se o outro é digno de confiança, como o próprio Deus é, e é todo poderoso, a gente deveria confiar nele, né? E se sujeitar a ele. E Deus, ele muda o nosso coração. Quando Deus muda o nosso coração, justamente para nós vivermos na sua presença e agradarmos a ele. E temos um coração que é direcionado somente por ele. Agora, o que seria um coração que não é íntegro, que não anda na presença de Deus? É um coração que tem duas direções, né? Como a gente fala, né? Tem cada pé em duas canoas, né? Um pé em cada canoa, né? E eu nunca tentei fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que não dá muito certo a longo prazo, né? Porque uma canoa vai para uma direção, as duas batem, uma vai para uma direção, outra vai para outra, pronto. Você não consegue ficar equilibrado ali. Mas Tiago fala de uma pessoa de ânimo dobre. Ele fala, né, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá generosamente, mas peça sem duvidar, né? E aí ele fala que aquela pessoa que duvida é uma pessoa de ânimo dobre, né? No original a ideia de tem duas mentes, né? Tem dois ânimos ali. E é uma pessoa então que ora quer uma coisa, ora quer outra. E Tiago reforça, ele usa essa palavra novamente em Tiago capítulo 4, versículo 8, em que ele traz, ele diz assim, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que ele quer dizer é o seguinte, seja uma pessoa íntegra, no sentido de ter apenas uma vontade no seu coração, apenas uma direção no seu coração, porque qual que era a direção que eles poderiam ter? Né? O versículo 4 ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como você andar na direção do mundo e andar com Deus ao mesmo tempo. Não tem como você seguir para duas direções ao mesmo tempo. É como você assistir um jogo de futebol e torcer para os dois times ao mesmo tempo. Né? Que time que você torce? Né? Vou torcer para os dois. Não tem. Né? Você tem que fazer uma escolha de emprego. Né? As duas são horário comercial. Né? Qual emprego você vai escolher? Não, vou ficar com os dois. Né? Como é que você vai conseguir viver os dois empregos ao mesmo tempo? Não tem como fazer isso. Mas a gente acha que a gente pode seguir com Deus e sem Deus ao mesmo tempo. Porque a gente acha que para certas áreas da nossa vida, Deus tem algo a dizer para nós, mas para outras áreas não. Talvez você seja fiel a Deus, ao educar os seus filhos no caminho do Senhor, mas não seja fiel a Deus no seu compromisso com o seu cônjuge. Talvez você seja super fiel com Deus no compromisso com o seu cônjuge, mas não é fiel a Deus na hora do seu trabalho,
você faz coisas desonestas, você faz seus empregados trabalharem com várias horas extras, impedindo eles de descansar ou de passar tempo de qualidade com a sua família. Então, às vezes a gente tem certas coisas que são pecados que a gente mantém lá. A gente é muito fiel em certas áreas, até luta contra certos pecados, mas contra outros a gente não se importa. Então, que áreas da sua vida você tem estado na presença de Deus de fato, e que áreas você tem ignorado a presença de Deus? E veja, a gente age com tolice, porque a gente acha que se a gente segurar esses pecados, a gente vai manter algo importante para a gente. Quando a gente duvida, e a gente duvida que Deus ele não possa nos dar algo muito melhor do que aquilo que a gente perde. Quando Deus pede para a gente dar algo para Ele, tira de alguma coisa da gente, é para o nosso próprio bem. Quando você tem uma criança de 2 anos, ou de 1 ano, 2 anos, você quer tomar uma coisa da mão dela, geralmente é por quê? Porque ela vai se machucar. Ou talvez porque ela machuque outra pessoa, Mas não vai dar certo. Então, quando Deus nos proíbe de algo, ou nos chama a viver algo, mesmo que a gente ache que aquilo não se identifica conosco, é porque nós estamos nos identificando não com a imagem de Deus que foi criada em nós, mas nós estamos nos identificando com algo que é secundário, ou até pode ser pecaminoso. Algo que não tem problema perder. E que talvez a gente até deveria perder se isso nos afasta da vontade de Deus. E nós somos chamados, então, a buscar essa vida. Então, nós não podemos, como Jesus diz, servir a 2 senhores. Nós temos que ter um coração íntegro, que vive totalmente na vontade de Deus. Então, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, como ele fala. Porque você ou há de desprezar um, ou você há de priorizar um em relação ao outro. E muitas vezes a gente prioriza o dinheiro. Não há como você servir a Deus e a opinião das pessoas. Não há como você servir a Deus e o seu próprio projeto pessoal, se isso te coloca contra Deus. O que nós somos chamados é colocar todas essas coisas em segundo plano, e aí deixar que Deus vá reorganizando a nossa vida. Quando a gente coloca as primeiras coisas no lugar certo, a nossa vida começa a entrar no eixo certo, e a gente começa então a caminhar de uma forma melhor. Mas, veja, andar na presença de Deus, temer a Deus, viver com integridade, não se refere apenas a deveres nossos, no sentido que a gente chamaria de deveres, mas também a outras coisas, como o favor de Deus, por exemplo. Então, em Gênesis, capítulo 17, versículo 18, Deus promete um pouco antes que Sara vai ter um filho. E eu não sei avaliar o coração de Abrão, mas ele parece estar com dúvida, porque ele fala assim, um homem de 99 anos vai ter um filho. Aí ele diz o seguinte, que Ismael ande diante de ti, que ele seja aquele que está na sua presença. O que ele quer dizer? Que ele seja aquele com quem o Senhor tem uma aliança, que o Senhor abençoa, que o Senhor cuida, que o Senhor inclui nos seus planos. E aí Deus fala o seguinte, eu vou abençoar muito Ismael, mas não é com ele que eu vou ter minha aliança. Minha aliança vai ser com o filho de Sara. Então, em primeiro lugar, andar na presença de Deus é uma coisa que inicialmente vem do próprio Deus, mas envolve a bênção e o cuidado de Deus. E essa bênção e o cuidado de Deus envolve aquilo que para nós traz a segurança, traz o prazer e a alegria à nossa vida. Em Números capítulo 6, ele traz a bênção de Arão, em que ele diz assim, olha, quando você abençoar o povo, você vai dizer o seguinte, Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse fazer resplandecer o rosto sobre alguém brilhar o rosto, é a ideia de estar presente ali, como se a luz de Deus estivesse radiando sobre nós. E que a consequência disso vai ser para nós? Vai ser a bênção do Senhor, vai ser a paz. A palavra paz para o hebreu não era apenas você não ter conflito, mas é que tudo vá bem.
A gente, como presbiteriano, às vezes fala assim, Deus te abençoe, né? Mas é o mesmo significado de paz, assim. O que a gente quer desejar para alguém? Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Que Deus faça prosperar aquilo que é necessário prosperar, que Deus cuide de você em todas as áreas. Então, quando nós vivemos na presença de Deus, essencialmente, em primeiro lugar, é Ele que veio e se fez presente conosco, mas presente para cuidar de nós, nos direcionar, nos abençoar e nos amar. E isso inclui, então, que alguém que vive na presença de Deus vai desfrutar das coisas que Deus dá para essa pessoa. Abra comigo lá em Eclesiastes 2, versículo 24 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 2, 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A palavra agradar aqui, literalmente no hebraico, é ser bom diante da face, né? Então seria mais ou menos assim o 26. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento ao homem que é bom diante da sua face. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que é bom diante da face de Deus. Ou seja, aquele que vive em temor a Deus, que vive na presença dEle, que procura agradar a Ele, entendendo que Deus está observando aquilo que Ele está fazendo. Então, não há nada melhor para nós, para a nossa vida, do que desfrutar das coisas boas da vida. Isso que ele diz no 24. Mas ele está dizendo que só vai poder viver isso plenamente quem vive na presença de Deus. Porque separado de Deus, quem é que pode de fato alegrar-se? Quem pode desfrutar de alguma coisa? E ele fala que ele até permite que o ímpio acumule, mas depois tire, né, e dê para aquele que agrada a Deus, aquele que vive o bem diante da face de Deus. Então, viver na presença de Deus é também desfrutar das coisas boas que Deus nos dá. É entender que Deus nos abençoa, que Ele cuida de nós, mas que Ele deseja que a gente cuide daquilo, que a gente use aquilo, né? Outro dia dessa semana, né, minha filha está de férias, né, então você tem que arrumar coisa para fazer, né? Aí tem um mercado lá em Itapeva, né, que tem ali, né, uma parte de uma sorveteria, tem um brinquedão lá que é super barato, né, é o mais barato que eu já encontrei, né, e aí tem o mercado também. Aí eu falei, eu vou levar ela lá, né, e a gente toma um sorvete. Aí se ela vai, eu deixo ela no brinquedão, se ela quiser fazer compra depois comigo, eu espero lá no brinquedão até terminar, depois a gente vai junto. Se ela não quiser, ela fica lá brincando enquanto eu faço compra, né? Ela vai se divertir de qualquer jeito. Aí eu falei, filha, vamos fazer isso então? Ela falou, não quero. Eu falei, eu estou te oferecendo para você tomar sorvete, para você brincar no brinquedão. Você quer ficar aqui em casa fazendo a mesma coisa que você vai fazer o resto da tarde? Né? Aí eu penso assim, Deus também age assim, né? Ele falou, olha, estou te oferecendo isso, eu estou te dando isso, como parte do meu relacionamento com você, eu quero que você desfrute disso, eu quero que você saboreie, aproveite isso, porque parte do nosso relacionamento com pessoas que vivem a bondade diante da face de Deus, que vivem buscando agradar a Deus, é receber boas coisas de Deus, mas Ele deseja que a gente desfrute disso, que a gente viva isso, né? Eclesiastes 11, né, versículos 9 e 10, traz a ideia de que nós devemos seguir, né, o nosso coração no sentido de aproveitar as coisas boas da vida, mas saber que Deus vai, sobre todas elas, pedir contas, e que nós devemos prestar contas a Deus. Mas muitas dessas coisas que nós devemos viver incluem, sim, agradar o nosso coração e ter prazer diante de Deus, mas isso na medida certa, do jeito certo. E será que nós temos desfrutado das coisas boas que Deus nos dá? Ou será que a gente presume que a gente consegue coisas melhores?
e nega aquele favor que vem da presença de Deus. E ainda, já indo para o final, né? Viver na presença de Deus, para nós, então, se nós vivemos agradando a Deus, tendo um relacionamento com Ele, desfrutando das coisas boas que Deus nos dá, e principalmente da presença do próprio Deus, vai nos trazer alegria hoje e para todo sempre. Vamos abrir em Salmos 16, 11, vai ser o último texto que a gente vai ler. Vamos ler o 10 e o 11. Diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então veja, ao viver na presença de Deus, nós temos alegria. E nós viveremos essa alegria para todo sempre. Não é só porque Deus nos dá alguma coisa, mas porque Deus se faz presente conosco e nos dá do seu próprio amor. Quem não vive na presença de Deus, ele não vive dessa alegria, desse prazer, que é um prazer pleno e verdadeiro. E vai buscar outras coisas para compensar isso, porque a vida vai ser cansativa. As demandas do dia a dia, as demandas do trabalho, as demandas das outras pessoas, os relacionamentos, de lidar com as contas, de lidar com as pressões, tudo isso vai cansar. Se a gente não vive na presença de Deus, a gente vai tentar compensar a falta de prazer e alegria que Ele nos traz com outras coisas. E essas coisas vão nos afastar cada vez mais da presença de Deus, né? Pegando ali, né, a parábola do semeador, né, que até que o vídeo colocou ali, né? Há muitos campos que são como sementes entre espinhos, são seduzidos pelas distrações desse mundo. Por quê? Porque não vivem de fato na presença de Deus. E assim como um temor maior faz a gente desprezar um temor menor, né, enfrentá-lo com coragem, né, como no caso lá dos pitbulls, né, e do bandido, né, a perda de uma alegria, você ter uma alegria maior faz você desprezar uma alegria menor. Às vezes, talvez a gente viva vidas que não parecem ser tão boas e que Deus parece não ser tão recompensador, porque a gente não vive de fato na sua presença. Mas nós somos chamados a fazer isso. E os principais que vão receber a recompensa disso seremos nós mesmos. Que você possa, então, né, viver na presença de Deus e se alegrar nela em todo o tempo, temendo ao Senhor, mas vivendo uma vida que em todas as coisas você busque agradá-lo e servi-lo, e que isso possa trazer uma mudança ao seu coração, e cada vez mais você se alegrar nisso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Tua bondade, Tua misericórdia, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha e nos guie pelo Seu Santo Espírito a vivermos na Tua presença, Senhor. Coloque esse temor paternal no nosso coração, Senhor, para que nós estejamos sempre com o Senhor, para que nós vivamos contigo, Senhor, e nos alegremos continuamente na Tua presença, Senhor, e que temamos desagradar ao Senhor, não por meio de condenação, mas constrangidos pelo Teu grande amor, Senhor, Teu grande amor que foi dado por nós através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que faziam separação entre nós e Deus, mas ressuscitou para que nós tenhamos uma vida na Tua presença, hoje e para todo sempre. Dá a nós um só coração, Senhor. Vê se em nós algum outro desvio, Pai, que vai numa direção contrária da Tua vontade, e dá-nos um coração totalmente dedicado ao Senhor. É isso que nós pedimos e que nós agradecemos, Senhor. Amém.